Bom dia, meus amados irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que nos têm acompanhado através deste propósito anual de leitura da Palavra de Deus. Estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da Palavra de Deus aos nossos corações. E hoje estarei lendo o Salmo de número 40 e o Salmo de número 41. Você que nos acompanha também através desse propósito de leitura da Palavra de Deus, você possa também aí fazer a sua reflexão no seu lar, na sua casa, onde você estiver, lendo a Palavra de Deus. Salmo de número 40 e Salmo de número 41. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus nessa manhã. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentre meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tomem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Salmo 41. Bem-aventurados o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor protege e lhe preserva a vida. Falo feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece de mim, Senhor.
sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá? E lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, dizem coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é isso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim, e levanta-te para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto, desculpa. Com isso conheço que tu te agradas de mim, e não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Meus queridos amigos que nos assistem, o qual esses vídeos têm alcançado. O Salmo de número 40, em especial nesse primeiro momento, um salmo de Davi, um salmo de louvor, um salmo que retrata alguns momentos da vida, da história do rei Davi. Não há um consenso quanto ao momento exato em que este salmo foi escrito, ou em que momento este salmo realmente ele representa da vida de Davi. Todavia, ao ler o salmo, a gente pode refletir que o salmo, na realidade, ele é a junção de vários momentos, tá, da história de Davi. Tá? Vários momentos. E, de fato, o louvor, muitas vezes, tá, ele retrata não apenas um momento específico, mas a junção, tá, a construção de uma história que se propaga no próprio tempo. O versículo de número 1, ele é um versículo por deveras, né, enfático sobre a necessidade de esperar em Deus. Esperar não é algo fácil. Nós, em regra, não gostamos de esperar. Nós nos afligimos quando temos que esperar algo, quando temos que estar em um certo momento de tensão, aguardando, seja alguém que vai chegar de viagem, seja ou mesmo uma viagem marcada, e assim sucessivamente. O ser humano, ele tem, em regra, dificuldade para esperar. Mas o salmista, ele fala sobre esperar. E ele diz que esperar não deve ser uma espera sem propósito, ou uma espera sem confiança. Outra tradução diz, esperei com paciência no Senhor. Não basta esperar. É preciso ter paciência. É preciso ter paciência. O profeta Abacuque fala sobre o tempo e diz, que a promessa, a palavra, a visão é para se cumprir no tempo determinado. Mas se tardar, espera, porque certamente virá, se cumprirá, não se demorará.
o tempo nosso, o tempo cronológico, não diz respeito ao mesmo tempo de Deus. Tá? O tempo de Deus. Quantas vezes nós estabelecemos, tá? Os próprios discípulos ali, quando Jesus está prestes a subir, eles perguntam para Jesus: Senhor, será este o tempo em que vai restaurar o reino a Israel? E Jesus diz a ele: não vos compete saber o tempo ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Quem sabe você que me ouve, você que me assiste, está esperando algo. Alguns já desistiram, alguns já não mais acreditam, alguns têm estado vivendo um dilema quanto às promessas de Deus para a sua vida. Mas nesse dia eu trago uma palavra de Deus para você. Se Deus prometeu, se Deus falou, se Deus confirmou, a palavra de Deus diz pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabelecerá. Muitas vezes a gente precisa buscar uma confirmação de algo da parte de Deus. Mas essa confirmação, ela se faz desnecessária quando a gente já tem convicção, quando a gente já tem certeza. E a única questão diz respeito ao tempo. Então, o tempo não deve ser um fator digamos, negativo quanto à nossa fé. Mas, por isso a palavra de Deus, inclusive o próprio profeta Abacuque, o Senhor fala que o meu justo viverá pela sua fé. Como está a sua fé? Você tem crido? Você tem confiado no Senhor? Ah, o versículo 4 ele diz aqui: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Confia no Senhor, espera nele, diz o Salmo 37. Ah, espera nele, espera, confia, deposita a tua fé no Senhor. O versículo 3 ele diz: o Senhor pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E ele diz mais: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo poderoso, que vai abençoar não apenas você, mas vai impactar a vida de outras pessoas e aqueles que também estão à sua volta. Creia no Senhor, não desista, persevere, tá? Continue crendo, continue perseverando no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Este salmo também ele é considerado um salmo messiânico. Tanto o Salmo 40 como o Salmo de número 41, eles trazem algumas menções, que retratam a vida do Senhor Jesus. O versículo de número 7, ele vai dizer: então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito. Essa citação ela está no livro de Hebreus, essa menção no que diz respeito a Jesus, que se tornou um sacrifício vivo, um sacrifício vivo. No Velho Testamento, e até mesmo uma parte do Novo Testamento, logo no início, a gente vai observar que os sacrifícios a Deus, eles eram feitos de sacrifício de animais, mas Jesus se tornou um sacrifício vivo, o sacrifício agradável ao Senhor. De maneira que, de fato, a sua história estava escrito na própria palavra de Deus. Então, meu querido ouvinte, assistente, que me assiste, que me acompanha nas redes sociais, que tem acompanhado o nosso canal no YouTube,
até mesmo no Instagram, no Face, tá? E até, também aí através do WhatsApp. Deus é um Deus que se compraz na nossa fé. Tá? Tenha fé. Por isso a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? É impossível agradar a Deus. Então, fé, ela é um requisito necessário quando se está esperando algo. Tá? Porque a palavra de Deus vai dizer, se alguém já tem, como vai esperar? Tá? Então, nós esperamos o que não vemos, mas com paciência o aguardamos. Pastor, quanto tempo eu devo esperar? Não sei. Tá? Eu também não sei quantas promessas às vezes nós temos, tá? E de fato a gente não tem um tempo, mas o tempo é o tempo necessário que o próprio Deus estabeleceu. Mas esperar não é ficar sem fazer nada. Esperar não é ficar numa posição de improdutividade, não. Enquanto nós esperamos, a gente vai fazendo a obra de Deus. Enquanto a gente espera, a gente vai caminhando em direção à nova Canaã. Enquanto a gente espera, a gente louva. Enquanto a gente espera, a gente adora. Enquanto a gente espera, a gente ora. Enquanto a gente espera, a gente lê a palavra de Deus. Enquanto a gente espera, a gente vai fazendo a obra de Deus. Vai cumprindo com as nossas obrigações. Esperar não é ficar numa posição sem fazer nada, não. É marchar. Há momentos de clamar e há momentos de marchar. Deus disse a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. É tempo de marchar. Desperta, diz a palavra de Deus. Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Há momentos que a gente precisa, né, como diz a palavra de Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a pessoa está nesse momento de espera e ela termina entrando num estágio de ansiedade intensa. E ela se esquece de esperar em Deus, de confiar. Há batalhas que não dependem da nossa força. Temos ouvido aqui esses dias, né, através das ministrações, das reflexões, que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. A nossa confiança deve ser posta em Deus. Deus disse a Josafá, através do profeta, nesta batalha não tereis que pelejar, ficai atento, tá? E observar e ver o livramento do Senhor. E aí nós observamos, o que Josafá fez? Ele reuniu os levitas e foi louvar, foi adorar o Senhor. Paulo e Silas na prisão, eles à meia-noite, depois de terem sido açoitados, depois de terem apanhado, eles louvaram ao Senhor, eles oraram ao Senhor. E Deus fez um milagre, Deus fez algo tremendo, Deus fez algo maravilhoso e houve salvação. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que se você esperar com paciência, e enquanto você estiver esperando, você estiver fazendo a obra de Deus, você estiver louvando, você estiver adorando, você estiver realmente lendo a palavra, orando, se alimentando, Deus vai fazer coisas tremendas, Deus vai fazer coisas maravilhosas, não apenas na sua vida, mas também na vida de outras pessoas, na sua casa, na sua família. Esse salmo a gente observa que Davi fala que muitos estavam torcendo para o seu mal. Esperar com paciência no Senhor é confiar, apesar das torcidas contrárias. Quantas vezes tem alguém torcendo o contrário, para que a bênção não chegue à minha vida, para que a bênção não chegue até você. Mas esperar confiantemente no Senhor independe daqueles que estão jogando no time contrário. Confie no Senhor, persevere, avance glorificando e exaltando
o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que envergonhados, Davi vai dizer, envergonhados e confundidos são aqueles que sem causa procedem traiçoeiramente. O Salmo 41, Jesus fala, versículo de número 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Como é triste, amado, e como é difícil lidar com a traição. Tá? Não é algo fácil. E às vezes muitas pessoas não conseguem superar. Mas a palavra de Deus, Jesus, ele aqui fala, né, a respeito de Judas aqui neste, embora seja um retrato, Davi está retratando, né, a sua própria história, né, com o seu próprio filho, né, o traiu, e tantas outras pessoas que estavam à sua volta ali, mas este salmo também aqui ele está falando, versículo 9, ele está falando de Jesus, que foi traído por Judas. E quando Judas ali no jardim do Getsêmani, né, chega para entregá-lo às autoridades, Jesus o chama de amigo. Porque ele era um amigo, ele era alguém confiante, ele era alguém que estava próximo, ele era alguém que tinha uma responsabilidade no próprio ministério de Jesus. Ele cuidava das finanças do Senhor. Mas naquele momento, ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Muitas vezes as pessoas, por valores insignificantes, por motivos escusos, por motivos desprezíveis, às vezes se levanta contra a gente, se levanta contra nós. Jesus experimentou isso. Quando a gente passa por algo, não há nada que a gente passe que Jesus não tenha passado. E nós não passaremos a metade do que ele passou. Mas ele venceu. E eu e você também, com certeza, venceremos. Paulo fala em Romanos 8, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu querido amigo, amiga, que esta mensagem vai alcançar. Não desista, tá? Não perca a fé, não perca a esperança. Confie em Deus, tá? Espere com paciência no Senhor. E enquanto você espera, vá fazendo a obra de Deus, vá louvando, vá adorando, tá? Não fique numa posição trancada dentro de um quarto, em uma situação depressiva. Levante-se, desperte, em nome de Jesus Cristo, e toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. E enquanto o milagre não chega, vá louvando, vá adorando, faça como o profeta, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Talvez hoje você esteja num momento difícil, mas eu creio que você pode lembrar-se de momentos de abundância, de fartura, de vitória, de alegria que você já teve. E eu profetizo que o tempo de Deus na sua vida, ele vai se concretizar. E como o salmista disse aqui no versículo de número 3, o Senhor colocará nos teus lábios um novo cântico, um hino de louvor, e muitos verão o que Deus fará na tua vida, temerão e confiarão no Senhor. Deus te abençoe. Deus manifeste bênção sobre a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.
Fica na paz.